Carta de Paulo aos Filipenses. E assim, quando você encontrar, deixa essa página marcada, por favor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. A carta foi escrita por Paulo em meados do ano 62 da era atual. Paulo foi o homem que evangelizou os filipenses, né? Aliás, Filipos ficava na Macedônia, e foi a primeira igreja que Paulo inaugura em território europeu. A história da igreja dos filipenses, ela começa lá em Atos capítulo 16, quando Paulo, na companhia de Silas, ele evangeliza, ele ora por pessoas, ele ensina o evangelho de Jesus Cristo, e diz a palavra que uma mulher com espírito adivinho, ela começa a seguir Paulo durante os dias, e começa a dizer que ele tinha as virtudes de Deus. Paulo entendeu que aquela mulher tinha um espírito mau dentro dela, e então Paulo vai repreendê-la, expulsando aquele espírito. O problema é que aquela mulher era uma fonte de renda no trabalho de ocultismo que era feito ali, e quando os magistrados souberam que ela estava liberta, eles ficaram enfurecidos com Paulo, seu cooperador Silas, e eles foram colocados numa prisão, tiveram seus pés amarrados a um tronco, e na altura do versículo 25 de Atos capítulo 16, diz a palavra que quando se aproximava da meia-noite, Paulo e Silas, eles vão orar, cantar hinos de louvores a Deus, de modo que acontece um terremoto, os alicerces da prisão foram abalados. Então o carcereiro ficou preocupado, porque os que estavam presos haviam sido soltos. Ele vai tentar tirar a própria vida, e Paulo vai dizer a ele: não te faças nenhum mal. E então ele vai dizer: mas e agora? O que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer: creia no Senhor Jesus, e ele será salvo, tu e a tua casa. E aí Paulo vai batizar não somente ele, mas também a sua família. E quando Paulo sai do cárcere, lá no versículo 40 de Atos 16, já havia um grupo de pessoas ali esperando, a igreja nasce ali. E depois Paulo também vai a Filipos, na Macedônia, em Atos capítulo 20, ele escreve aos Coríntios. Numa outra ocasião, provavelmente ele esteve ali, passou um período de tempo ali, e a igreja nasce. E tempos depois, em uma época em que não havia comunicação que nós temos hoje, na era digital, onde você escreve um texto e envia em frações de segundos, uma pessoa do outro lado do mundo recebe a sua escrita. Naquela época não. Então Paulo se comunicava com a igreja através das cartas, e quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso, provavelmente em Roma, e Paulo quer tratar de assuntos importantes com a intenção de exortar a igreja, de edificá-los na fé. Eu quero ler com você no capítulo 3, o que está escrito a partir do versículo 12, Filipenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você percebeu que Paulo, que era a maior influência da igreja cristã no primeiro século,
ele está falando de algo que ele ainda não alcançou, e que por não ter alcançado, ele deseja alcançar. O que será que Paulo está querendo falar com isso? Eu quero tirar uma reflexão com base no texto em que acabamos de ler. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Santíssimo Deus, mais uma vez, Pai, nós oramos, e agora lhe pedindo sabedoria, graça, unção, para transmitirmos a mensagem da Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo traga luz à nossa consciência, nos faça compreender o que o Senhor quer tratar conosco nessa noite, Pai. O nosso coração esteja totalmente aberto, para que esta semente entre em nosso coração e gere muitos frutos para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Paulo, por ser um líder, um homem chamado por Deus, ele começou os trabalhos em Filipos, como eu disse a você ainda há pouco, e com a carta que ele escreve, ele tem a intenção de encorajá-los, para que a igreja permaneça na fé, para que a igreja perseguida persevere diante das tribulações, das perseguições que eram rotineiras naquela época. Por isso que no capítulo 1, versículo 29, ele escreve que a nós não compete apenas crer, mas padecer por Ele, padecer pelo Senhor. Quando ele escreve o capítulo 4, versículo 11, ele diz: irmãos, quanto a mim, eu sei estar abatido, eu sei também ter em abundância, eu sei ter fartura, eu também sei padecer necessidade, eu posso todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece. Ele quer ensinar a igreja a saber viver os dias bons, a saber viver o dia mau, a saber ser grato a Deus quando tem fartura, a também ter um coração alegre quando padece necessidades. A ideia de Paulo é querer ensinar a igreja a ter a personalidade do Senhor dela. Por isso que no capítulo 2, versículo 3 em diante, ele vai dizer: não façam nada por contenda, não façam nada por vanglória, mas por humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também deve se preocupar com o outro, de sorte que vocês tenham o mesmo sentimento em que Jesus teve, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele abriu mão de todas as suas prerrogativas. Sendo Deus, ele se comportou como um homem, sendo obediente até a morte. Então a ideia de Paulo é fazer com que a igreja amadureça na fé. E o texto que nós estamos lendo, o texto que nós estamos estudando, Paulo começa dizendo que ele ainda não alcançou. E é surpreendente lermos um texto como esse, cientes de que Paulo era a maior influência da igreja cristã no primeiro século, um homem experimentado por Deus. Ele mesmo fala que sofreu naufrágios, apedrejamentos, açoites. Ele foi expulso de cidades onde pessoas rejeitaram a sua mensagem. Foi ele que escreveu em Romanos 8,18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser reveladas. Mas o texto que nós lemos, Paulo está dizendo, veja o versículo 12: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito,
mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Parece que ele está querendo alcançar alguma coisa que ainda não alcançou. E como é que a gente entende isso? Volta aqui para o capítulo 2. E entenda uma coisa. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos em trevas e fomos trazidos para a luz. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Nos resgatou com o seu precioso sangue. E em 1 João 2,25 diz que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Ele nos salvou de graça. Foi Paulo que escreveu em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Não há nada que possamos fazer para sermos merecedores da salvação. A salvação é de graça. Agora, nós entendemos a salvação como um benefício futuro, que iremos desfrutar na vida vindoura. Então nós sempre entendemos a salvação como algo que acontecerá após a nossa partida dessa terra. Hoje eu queria te fazer amadurecer nessa ideia, porque Paulo fala de algo que ele deseja, ele quer alcançar. E eu queria que você entendesse a salvação como algo que Deus nos dá de graça, mas que precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, precisa ser aperfeiçoada. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer. Observe o capítulo 2, versículo 12, e entenda o texto. Filipenses 2,12, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Este operai a vossa salvação, se você pegar, por exemplo, a tradução revista e atualizada, o texto diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E nos termos originais gregos, este desenvolvei dá a ideia de alguém que trabalha até a exaustão, incansavelmente, aquele que trabalha até as suas últimas forças do corpo. E os estudiosos usam essa palavra e interpretam ela exemplificando um homem que trabalha escavando à procura de um tesouro precioso. Então Paulo está querendo ensinar que a salvação é de graça, mas a partir do momento em que nós somos salvos, ouvimos o Evangelho, cremos nele, fomos salvos por ele. Se nós deixarmos na nossa mente a ideia que a salvação traz benefícios exclusivamente na eternidade, então, quando somos salvos, temos que sentar e esperar a morte chegar. Se nós olharmos para a salvação como algo que produz benefícios exclusivamente na vida vindoura, então, uma vez que eu fui salvo, eu zerei a vida. Eu sento e espero ou Jesus voltar ou a morte chegar. E o que Paulo está querendo mostrar é que uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu nasci de novo, uma vez que eu ouvi o Evangelho, fui trazido das trevas para a luz, então eu
com os meus esforços, com os meus cuidados, com a minha dedicação, eu tenho que buscar em Deus virtudes para que esta salvação seja desenvolvida. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então a questão é: como desenvolver esta salvação? Eu sei que você tem a memória boa, e a sua mente deve remeter você ao Sermão do Monte, porque é ali que Jesus estabelece as doutrinas do reino. E lá no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Então, uma vez que eu sou salvo, o sentido da minha vida na terra é justamente desfrutar dos benefícios da salvação, primeiramente no plano terreno, e consequentemente na vida vindoura, porque você precisa entender que nós só desfrutaremos dos benefícios da salvação em sua plenitude quando deixarmos o corpo. Enquanto habitarmos no corpo do pecado, nós não podemos desfrutar de tudo. Agora, como é que nós desenvolvemos a salvação? Buscando a Deus, buscando as virtudes que o Senhor coloca à nossa disposição, para vivermos em obediência e em concordância com a sua vontade. E é exatamente isso que Paulo está querendo ensinar, porque a partir do momento em que o Senhor me escolheu, me chamou, me trouxe para a sua casa, e eu ouvi a sua mensagem, eu acreditei nela, eu fui salvo. Irmãos, entende isso aqui: o fato de eu crer, de eu acreditar, me impulsiona a me submeter à sua vontade. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu creio, estou salvo. Só que a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, tu crês que há um só Deus? Os demônios também creem e estremecem. O demônio é salvo? Então crê até o demônio crer. Ou seja, a partir do momento em que eu acreditei, então cabe a mim empregar esforços para que essa crença, para que esta fé produza benefícios, para que eu venha desfrutar disso. Então Paulo, ele vai tratar deste assunto como a salvação em desenvolvimento. Eu acreditei, eu vim de onde? Da sujeira, da maldade, do ódio, eu vim da promiscuidade, mas eu acreditei, eu fui tirado das trevas, então agora a minha mente é convertida, a minha mente é transformada. 1 Coríntios 2,16, a minha mente agora é a mente de Cristo. Agora eu estou sendo tratado, preparado para ser luz do mundo, sal da terra. E Paulo, ele nomeia essa fase chamada conversão como desenvolvimento da salvação. Então aqui ele está mostrando aos filipenses: operai, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando você lê Hebreus 7, versículo 25, ele fala de uma salvação perfeita. Então entenda, este desenvolvimento da salvação não quer dizer que a salvação é incompleta, imperfeita, não. O que Cristo fez por nós nos salva, e é suficientemente. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas uma vez que somos salvos, então agora nós vivemos para o desenvolvimento da salvação. E aí você tem que parar e pensar o seguinte: Paulo está dizendo lá no capítulo 3 e versículo 12, que ainda não alcançou.
Versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. O que Paulo está dizendo com isso? Eu ainda não sou o que gostaria de ser. Porque, irmãos, sem Deus, quais eram os nossos objetivos? Terminar a faculdade, conquistar um bom trabalho, a independência financeira. Qual que eram os nossos objetivos? Ter um carro bom, ter uma casa boa, ter uma família bem-sucedida, nos realizarmos profissionalmente, conquistar uma profissão trabalhando, estudando. A partir do momento em que Ele nos chamou, o nosso maior objetivo é nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos. Quem entendeu isso aqui, diga amém. E todas essas coisas que eu mencionei ainda há pouco, vêm como consequência. Então, uma vez que Ele me salvou, e que agora eu pertenço ao seu reino, e que eu digo, veio o seu reino sobre a minha vida, que seja feita a sua vontade na minha vida, na terra, no céu, então eu busco em primeiro lugar o seu reino e a sua vontade, com o propósito de viver aquilo que Ele quer que eu viva. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:21, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele está dizendo, não que eu tenha alcançado, ou seja, eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, o que eu desejo ser. Aí versículo de número 13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Agora, irmãos, para pensar. Quem escreveu isso foi Paulo, chamado para ser o pregador dos gentios, para levar a mensagem diante dos gentios e dos reis na terra. Um homem que das 27 cartas ou livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. Ele olha para si e diz assim: eu não julgo que eu tenha alcançado. Ou seja, ele olha para si e pensa o quê? Falta alguma coisa. Eu tenho objetivos para alcançar. Ele olha para si e pensa: eu ainda não sou o que Deus quer que eu seja. Me falta algo. Eu não julgo ser perfeito, eu não julgo que eu haja alcançado. Aí eu pergunto, quando você olha para você, você acha que você é o que Deus quer que você seja? Você acha que você vive o que Deus quer que você viva? Eu preciso olhar para mim e pensar: eu sou o que Deus quer que eu seja? O próprio Paulo mostra uma certa insatisfação com aquilo que ele é, nos dando a entender que ele enxerga a possibilidade de melhoria. Eu não julgo que o haja alcançado. Então ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele precisa ser, ele sabe o porquê ele foi chamado, e ele faz uma reflexão sobre si e chega à conclusão: eu ainda não alcancei, não julgo que o haja alcançado. E dito isso, ele vai dizer da sequência do texto. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Mas uma coisa faço. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, irmãos. Quando ele assume que não alcançou, ele diz assim: uma coisa faço. Ou seja, eu ainda não sou, mas estou tentando ser. Eu ainda não sou, mas estou fazendo o que eu posso para ser. E aí você precisa entender que a salvação é mérito dele, foi ele que fez, o desenvolvimento dela é nosso. Somos nós que temos que medir esforços, porque o reino de Deus é tomado por esforço. E aí você precisa entender que uma vez que nós somos resgatados por Deus, nós começamos a viver uma guerra, um conflito, um combate, porque nós habitamos num corpo corruptível, que tendenciosamente nos impulsiona aquilo que é errado.
E o nosso maior adversário nesse processo de ser aquilo que Deus quer que sejamos, não é o diabo, somos nós, irmãos. Por isso que Paulo, ele trata essa questão como uma militância, um confronto, um combate. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, ele diz assim: digo, porém, andem em espírito, e não cumprem os intensos desejos da carne, porque a carne, ela cobiça contra o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Dá-se então início a uma guerra. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, governados pela nossa natureza, pelo nosso coração enganoso, perverso. Aí Deus nos chama e mostra: isso é errado, isso não é certo, isso te condena, isso te prejudica, mas eu paguei o preço por você, para tirar você de lá e trazer você para cá, então agora não queira voltar para lá. E então há uma militância, há uma guerra. Por isso que quando você lê, deixa eu marcar dessa página, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo de número 24, a ideia dele é ensinar os cristãos de Corinto que a nossa vida na terra é semelhante à vida de um atleta que está se preparando para, num determinado tempo, entrar numa competição e sair dela vitorioso. Então o cara sabe que ele vai enfrentar adversários com um alto potencial. E como o que está em disputa é uma honra, um troféu, uma medalha, uma coroa, então ele precisa se aplicar aos treinos, fazer exercícios, ter uma dieta balanceada. Ele abre mão de prazeres, de convivências para se aplicar ao treino. Então, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, e versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva ao prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha ele falando de uma coisa que deve se alcançar de novo. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O que nós vivemos nessa terra, após a nossa conversão, é uma intensa luta entre carne contra espírito. E para que se vença no espírito, é necessário se abster de algumas coisas. Por isso que Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue a sua própria vontade. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então Paulo está dizendo: aquele que milita de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, aquele atleta, aquele que luta, aquele que vai competir, ele se abstém de tudo, porque a sua missão, o seu alvo, o seu objetivo é um troféu, uma medalha, uma coroa, que com o passar do tempo perde o seu valor. E nós, nessa nossa militância terrena, nós temos que nos abster de tudo, a fim de alcançar uma coroa que não perde o seu valor. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Ou seja, no fim dessa jornada, o desenvolver da nossa salvação nos trará recompensas em Deus. Mas Paulo está dizendo que nessa luta
é necessário se abster. Versículo 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo ao ar, antes subjugo, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, Paulo está mostrando esta militância. Se você observar a primeira carta que ele escreve a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 12, versículo 11, para entender o 12, diz assim: mas tu, ó homem, foge dessas coisas. Que coisas? O que ele diz nos versículos anteriores. Ele está falando de riqueza, dos cuidados do mundo, da sedução das riquezas, que tornam a palavra de Deus infrutífera na vida do crente. Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Aí no 12 ele diz: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então olha o que Paulo está dizendo: milita a boa milícia da fé, briga, guerreie, se esforce, lute, insista, porque no final você vai ter uma recompensa. E é lógico que quando ele fala de milícia, de luta, de fé, ele não fala de salvação, mas ele fala de galardão, que é o resultado do desenvolvimento da nossa fé. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, que o haja alcançado, porque lá em Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo escreveu assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então ele olha para si e reconhece as suas imperfeições, mas não satisfeito com isso, ele diz: uma coisa eu faço. E eu sei, irmãos, que assim como eu, quando você olha para você, você reconhece que é limitado, que é falho, que tem fraquezas, fragilidades, mas a questão não é essa, a questão é o que é que você está fazendo. Como é que você combate isso? Como é que você vence isso? Uma coisa eu faço. Paulo diz: olha, eu sei, eu reconheço, eu não sou perfeito. O mal que eu não quero fazer, às vezes eu faço. E o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo. Mas uma coisa eu faço. O que é que você tem feito para o desenvolvimento da sua salvação? Porque salvo você é, amém? Agora, você já parou para pensar que tem pessoas que estão na igreja, que foram salvas, mas passa 1 ano, 2, 3, 10, 20, e ela está sempre na mesma? Não cresce em graça, não cresce em oração, não influencia ninguém, não ganha ninguém, não tem um bom testemunho. Por quê? Porque a salvação dele não está sendo desenvolvida. E o que essa pessoa faz? Nada. Não luta, não se esforça, não guerreia, não ora, não busca, não jejua, não consagra. Então Paulo está dizendo: olha, sim, eu julgo que não haja alcançado, mais uma coisa faço. Ou seja, como eu não estou satisfeito, eu tenho feito algumas coisas para alcançar o que eu tenho buscado. E você? O que você faz? Aí voltando lá para Filipenses capítulo 3, Paulo vai dar uma dica. Paulo vai contar o seu testemunho. Eu sei que você tem vontade, assim como eu, de crescer espiritualmente, de ser um crente que já não está dando mais os primeiros passos na fé. Os anos vão se passando. Você há de concordar comigo que tudo que nós fazemos, nós almejamos crescimento.
nós entramos no trabalho já pensando em assumir a gerência, não é assim? O começo é sempre tudo muito bom. O universitário, quando ele ingressa na faculdade, ele está no primeiro dia de aula, mas ele já se vê com um diploma na mão daqui a 5 anos. O cara, quando casa, o começo da relação é flores, palavras bonitas, beijo, até o dinheirinho ele deixa lá para a patroa. O problema é que quando o tempo passa, as coisas vão mudando. Está rindo, né, Abílio? É revelação, viu? O problema é que quando o tempo passa, as coisas vão mudando. A nossa fé, quando ela está no começo, nós temos empolgação, entusiasmo, aquela palavra mexeu com o nosso interior, e a gente quer estar em todos os cultos, participar dos projetos da igreja, queremos evangelizar, pregar, testemunhar, falamos de Deus o tempo todo. A questão é quando o tempo passa. Muitas coisas que fazíamos, deixamos de fazer. A fé parece que diminui a sua intensidade, e aquilo que deveria ser um desenvolvimento não anda, não flui. Então Paulo vai dar uma dica, volta lá para Filipenses 3, versículo 13, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. O que você faz, Paulo? E aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá. Por que muitas pessoas, elas começam bem e terminam mal? Porque Deus traz das trevas, Deus tira da farra, Deus tira das trevas, do erro, do engano, mas envolvida com as coisas de Deus, ela faz questão de ficar contemplando aquilo que ficou para trás. Uma coisa eu faço, e é que eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Você sabe que Paulo, ele era perseguidor da igreja quando chamado Saulo. Ele votava sempre a favor da morte daqueles que serviam a Cristo. Ele invadia casas, prendia pessoas. Quando você lê Atos capítulo 9, ele está indo em direção a Damasco, com o propósito de capturar os cristãos que estavam foragidos e trazer de volta para serem presos, julgados ou mortos em Jerusalém. E o que ele está dizendo? Olha, para mim alcançar a coroa, o prêmio da vocação, eu tenho que deixar as coisas que ficaram para trás. E quando a pessoa no tempo presente está engalfinhada, aprisionada com as coisas do seu passado, ela está prejudicando o seu presente e até mesmo o futuro. Olha para a nação de Israel. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, versículo 13, que eles amargavam a vida. O Egito era uma terra de desonra, de vergonha, de humilhação, de escravidão. Eles trabalhavam horas durante o dia como escravos, e quem prosperava era Faraó e Egito. Aí no capítulo 3, versículo 7, Deus chama Moisés e diz: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, por isso eu desci para livrá-los e levá-los a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel. Deus vai livrá-los da escravidão, Deus vai tirá-los debaixo daquele jugo de Faraó, e então eles vão peregrinar nos desertos, no período de 40 anos, até a terra que Deus havia prometido. O problema é que quando faltava água, eles murmuravam, faltava comida, eles reclamavam, as águas eram amargas, eles reclamavam, não havia caminho para eles passarem, eles reclamavam, e quando eles reclamavam, eles ficavam fazendo menção do Egito. Ah, Moisés, era melhor ter morrido no Egito, vamos voltar para o Egito de onde saímos. Eles tinham o hábito de contemplar aquilo que havia ficado no passado. Irmãos, Deus não tirou você de lá e trouxe você para cá para você ficar olhando para trás.
Deus trouxe você para a sua presença, e Ele fez questão de te dar uma vida nova, para que você não fique contemplando as coisas que ficaram para trás. Se a sua vida fosse boa diante de Deus naquela época, Ele não precisaria trazer você para cá. Quando o povo está na Babilônia, 70 anos de cativeiro, no capítulo 49, versículo 14, eles diziam: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. Aí Deus vai no capítulo 43, e versículo de número 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas antigas, e nem considereis as coisas passadas, eis que farei uma coisa nova. Então por quê ficar olhando para as coisas que já passaram? Por que trazer todo aquele lixo de uma vida devassa sem Deus? Para que ficar se lamentando? Para que ficar chorando dos erros que você cometeu numa outra época? Isso vai atrapalhar o seu progresso, isso vai atrapalhar o seu crescimento. Deus queria exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus queria salvar Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas. E diz a palavra que Deus enviou um anjo até lá para dizer: Ló, escapa-te por tua vida, sai daí, e não olhe para trás. Vai comigo aqui para o livro de Gênesis, rapidinho. Gênesis 19, versículo 15, diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Ló, pega tua mulher e as tuas filhas e some daqui, para que você não pereça. O juízo de Deus virá sobre esta cidade. Aí olha o versículo de número 16. Ele, porém, demorava. Estava devagar demais. Deus queria salvar Ló, Deus queria salvar sua família, mas ele estava devagar demais. Aí veja a misericórdia de Deus, verso 16: e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Ló, quero te salvar. E ele demorava. Aí Deus, com a sua misericórdia, os anjos foram lá, pegaram Ló e tiraram Ló de lá com a sua esposa e as suas filhas. Agora veja o verso 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Aí você pergunta: que mal tem olhar para trás? Só que tem uma lição espiritual. Escapa, essa terra vai perecer, haverá uma destruição. A maldade destes homens incomodou Deus a ponto deles querer destruir tudo, mas Deus decidiu te poupar. Deus quer salvar você, a sua esposa e as suas filhas. Sai com pressa. E ele demorou. Aí Deus foi lá e tirou ele de lá com pressa. Não olhes para trás. Aí você tem que parar e pensar assim: irmão, Deus te tirou do samba, Deus te tirou do pagode, Deus tirou você da farra. Por que você está preocupado em saber quem é que vai tocar na sexta-feira? Deus tirou você de uma relação podre, mentirosa, enganosa, onde você era oprimido, sofria. Por que estando você liberto disso, você faz questão de ficar investigando a vida do ex? Por que você saiu daquela empresa onde você foi humilhado, onde fizeram mal contra você, e depois de anos você fica fazendo questão de contemplar quem está, quando está, como está? Já foi, irmão, faz parte do passado. Parece que não, mas isso está amarrando a sua vida. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Agora olha o que vai acontecer no verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ou seja, Deus falou: não, olha para trás. Ela olhou para trás. O que aconteceu? Ficou paralisada. Por
Por que as pessoas não se desenvolvem espiritualmente? Porque apesar de serem salvas, estão presas em relações do passado, estão presos em sentimentos do passado, estão amarrados em remorsos do passado, estão acorrentados a situações que deveriam ter ficado para trás. Escute, a vida com Deus é uma vida nova. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 1, que assim andemos nós também em novidade de vida. Deus poderia me proporcionar benefícios lá onde eu estava, mas se Ele me tirou de lá, é porque lá não é o meu lugar. Qual é o problema dos israelitas? Como quando Estevão, em Atos capítulo 7, pregava, ele diz que o povo saiu do Egito, mas o coração deles ainda estava no Egito. E o que Paulo está dizendo? Olha, eu não alcancei, eu não cheguei onde eu quero chegar, mas uma coisa eu faço. O que, Paulo? Eu esqueço aquilo que ficou para trás. A vida com Deus é assim. Você lembra que Jesus tinha 12 discípulos? E ele está prestes a selecionar mais alguns, porque a seara era grande. Os candidatos, eles até queriam andar com Cristo, servi-lo, mas eles queriam contemplar aquilo que já havia ficado para trás. Vá aqui comigo para Lucas capítulo 9, rapidinho. Lucas 9. Versículo de número 61. Lucas 9, versículo 61. Está escrito assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão na minha casa. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar comigo, mas primeiro eu tenho algumas coisas para fazer. Eu tenho que voltar lá onde eu saí, me despedir de algumas pessoas. Se ele está onde Jesus está, ele já havia deixado. Essa é a ideia do texto. Aí Jesus vai dizer no versículo 62, acompanha comigo: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Começou a caminhada com Deus, vai até o fim. Deixa as coisas do passado no passado, deixa as coisas que ficaram para trás lá atrás, olha para frente. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. É para frente. Paulo está dizendo: olha, eu ainda não alcancei, mas estou fazendo algumas coisas para alcançar. O que? Eu esqueço as coisas que ficaram para trás, as palavras que ouvi, o comportamento inadequado, as minhas práticas religiosas numa vida sem Deus, as relações que me afundaram na lama e que me apresentaram um mundo promíscuo. Eu deixo essas coisas para trás. Esqueço das coisas que para trás ficam. Aí, voltando lá para Filipenses 3, versículo de número 14, diz assim: prossigo para o alvo. Ou seja, eu deixo as coisas que ficaram para trás e avanço. No final do verso 13, para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu tenho destino, eu tenho um rumo, eu tenho uma direção, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Qual? Eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus,
Eu quero que a minha salvação seja desenvolvida em boas obras, em oração, consagração, temor a Deus. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero pregar e as pessoas se converterem. Eu quero falar de Jesus para a minha família. Eu quero influenciar pessoas no meu trabalho. Eu quero ser luz do mundo. Eu quero ser sal da terra. O que eu preciso fazer? Deixa as coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Irmão, é para frente que você tem que olhar. Pastor, mas sempre tem alguém que me lembra das coisas que eu fiz lá atrás. Sempre tem, irmão, a função de acusar é do diabo. E ele pode te acusar, porque esse é o ofício dele. Mas você tem que olhar para Jesus. É o que Paulo está dizendo, olha só. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, o meu alvo é Cristo, é Ele que está na minha frente, é atrás dEle que eu vou, é Ele que eu sigo, é Ele que eu busco. Mas e o que você fez atrás? Não sei, por quê? Porque está no passado. Já foi, já passou. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, avance aí rapidinho, eu ia citar o texto, mas eu quero ler com você, Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Corramos a carreira que nos está proposta, ou seja, Ele nos salvou, sim ou não? Salvou. Somos salvos, nós temos um destino. Qual? A salvação, a vida eterna, que iremos desfrutar a plenitude dos seus benefícios quando este corpo mortal se desfazer, sei lá. Mas enquanto não, o nosso dever como servos de Deus é trabalhar para o desenvolvimento da nossa salvação. Hoje, eu não sou mais quem eu era quando eu fui salvo. Eu cresci, eu amadureci, eu adquiri conhecimento, eu me tornei um homem de oração, um evangelista, alguém que prega, que ensina, e assim como Paulo, estou muito longe daquilo que Deus quer que eu seja, mas enquanto eu não sou, eu tenho uma meta. Qual? Olhar para Jesus, seguir olhando para Jesus. Mas já foi. Você tem que ser assim também. Mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Deus também sabe, inclusive foi Ele que pagou um preço pelo meu resgate. E o próprio Deus vai dizer lá em Isaías 43, os teus pecados eu não me lembrarei mais. Eu fico chateado, irmãos, quando eu vejo pessoas que têm talento, têm potencial, têm chamado, têm dons que Deus deu, mas que não desenvolvem. Mas por que não desenvolvem? Porque estão presas num laço chamado passado. Pessoas que andam carregando o fardo pesado do passado no presente e têm o seu futuro comprometido. Sabe por que Deus te fez uma pessoa nova? Sabe por que Ele te fez nascer de novo? Porque o teu passado já não importa mais. A nossa vida, a nossa caminhada com Deus, ela tem que ser, irmãos, olhando para frente. Nós temos um alvo, nós temos um destino. O nosso destino é a eternidade. Nós temos que caminhar com Deus olhando para esse destino. Então Paulo, ele assume isso. Olha, realmente, eu preciso melhorar, mas eu estou fazendo algumas coisas para isso.
O que, Paulo? Eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou andando em direção ao meu destino, eu estou caminhando em direção à eternidade. O passado não me prende mais, o passado não me amarra mais, o passado já não tem mais influência no meu presente. Mas por que, Paulo? Porque eu nasci de novo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém, irmãos? Nós temos um destino, como nós lemos aqui no versículo 1 de Hebreus 12, nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Mas por que paciência? A paciência é a virtude daquele que suporta males e infortúnios sem se queixar. Nessa carreira, nessa corrida, nós temos um destino, mas aí tem dor, tem acusação, tem doença, tem fome, tem falta de recursos, tem crises familiares, tem problemas conjugais. Não interessa, eu estou olhando para o alvo e pacientemente eu estou indo. Às vezes a gente se cansa, às vezes a dor é maior do que a fé. Não interessa, aos trancos e barrancos eu vou chegar lá. É isso que Paulo está querendo ensinar. Eu não cheguei, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um rumo, e é lá que eu vou chegar. Vamos ficar todos de pé, por favor.